Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. E aqui vai o meu grande abraço a todos os nossos patrocinadores, os nossos amigos, os nossos colaboradores que não se cansam de nos motivar a sempre postar no nosso canal material de qualidade para o nosso estudo bíblico. Eu quero agradecer àqueles que fazem isso de uma maneira anônima, voluntária, e todos aqueles que fazem isso de uma maneira formal, né? Então, de maneira especial, Ana Lúcia Escapim, Márcia Aparecida Miguel Zepponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial, onde se tratam de temas de relações pessoais, teológicas, filosóficas, educacionais, temas do nosso cotidiano, da nossa caminhada para nos encontrar conosco e com Deus. Muito bem, gente boa. Que o Senhor, ilumine a nossa caminhada. Então, no dia de hoje, nós vamos para a segunda lição do nosso estudo dos capítulos 2, 3 e 4. Por que eles estão nesse bloco, capítulo 2, 3 e 4? São os capítulos das substituições. Então, eu já falei isso na última aula, né? Substituições da aliança, o tema de João 2, 1, 12, substituição do templo, tema de João 2, 13 e 22, substituição da lei, tema de João 2, 23, 3 a 21, substituição dos mediadores da aliança, o tema de João 3, 22 ao 4, 3, e a substituição do culto, que é o tema de João 4, 4, 42. Então, esses serão as 5 temáticas que nós vamos estudar dentro dessa playlist, desse estudo que eu estou dirigindo agora. O primeiro que nós fizemos, então, foi a substituição da aliança, onde Cristo se coloca como a aliança. É o tema que nós tratamos dentro do capítulo, é a introdução que nos faz ver profundamente essa relação. Então, as bodas de Caná, então, onde não existe mais a aliança, ela se dá não mais através de purificações, de ritos e tudo mais, ela se dá através da obediência. Bom, e hoje o que nos traz aqui é a substituição do templo, né? Tema de João 2, 13 e 22. Então, estamos dentro daquilo que os exegetas vão chamar de a temática das substituições. Então, como disse, o primeiro que nós fizemos é as bodas de Caná, e agora nós vamos para o tema da substituição do templo. Então, 13 a 22. O texto é um texto que é conhecido, acredito, de muitos. Jesus está num período próximo à Páscoa dos judeus. E Jesus sobe a Jerusalém, as tantas idas e vindas de Jesus a Jerusalém. Mas, como diz em João, tudo isso ele toma um fato histórico e dá uma conotação do símbolo, do sinal. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo negociantes de bois, ovelhas, pombas e a mesa dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas e expulsou do templo, como também as ovelhas, os bois, e espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes ou uma casa de comércio. Lembrar-se-ão então os seus discípulos o que está escrito: o zelo por tua casa me consome, que está no Salmo 68, versículo 10. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Bom, respondeu-lhe Jesus: destruí vós este templo, e eu o ressuscitarei em 3 dias. Os judeus replicaram: 46 anos foi edificado este templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se dessas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. A lição de hoje, ela nos situa no Templo de Jerusalém. Trata-se desse templo majestoso construído por Herodes para demonstrar as boas disposições para com o culto de Yahvé. Mas, na verdade, era falácia de Herodes, para conseguir a benevolência dos judeus. Então, o templo já foi construído com uma finalidade espúria, ou seja, não era propriamente um local, mas era para atrair
ou seja, era para alegrar o povo. A construção do templo iniciou-se no século XIX a.C. e ficou essencialmente pronta, não no século, desculpa, no ano 19 antes de Cristo, e ficou só 9 depois de Cristo. Então, um período muito longo. Foi concluído mais ou menos pelo ano 63. No ano 27 depois de Cristo, efetivamente é o tempo que Jesus está naquele momento, estava ainda a ser construído. No ano 46 não estava terminado, e conforme a observação que os dirigentes judeus fizeram, como já vimos no versículo 20. João situa o episódio nos dias que antecedem a festa da Páscoa. Era Páscoa, e assim, por que ele situa isso? Vocês imaginem. Jerusalém, no período de Jesus, tinha mais ou menos 55 mil habitantes. Chegava no período da Páscoa, esse número chegava a 125 mil peregrinos. Né? O templo, isso são números que os historiadores bíblicos fizeram, 18 mil cordeiros eram destinados à celebração pascal. E aí, sem contar touros e todos os outros sacrifícios. Nesse ambiente, se gerou um ambiente de comércio. E relacionado ao templo, né? E toda esse período da Páscoa, vocês imaginem o comércio de uma cidade num período de feriadão, que antecede uma festa, para nós, grandiosa. As 3 semanas que antecedem a Páscoa, entre os judeus, começava a emissão das licenças para a instalação dos postos comerciais em volta do templo. O dinheiro que era arrecadado pela emissão dessas licenças servia e era revertido aos sumos sacerdotes. Haviam tendas que pertenciam diretamente às famílias dos sumos sacerdotes, vendiam-se os animais para o sacrifício e outros produtos, incenso, então tantas outras coisas que eram vendidas, as roupas, né? Havia também as tendas dos cambistas que trocavam as moedas romanas correntes por moedas judaicas, porque o tributo dos fiéis ao templo só podia ser feito nas moedas judaicas. Eram pagos somente com essas moedas e assim, no início eram fichas que os cambistas trocavam e as pessoas colocavam lá, não era propriamente moeda, depois se tornou moeda. Então eu até coloquei aí dentro do texto que está aqui embaixo no link, eu coloquei os exemplos, né? Como eram cunhadas as moedas do templo, né? E como eram cunhados as moedas romanas. As moedas do templo tinham o templo, tinham os símbolos do templo, tinham para que aquela moeda ia ser usada no templo. E a moeda romana tinha a efígie de César e por aí vai. É nesse contexto que Jesus vai fazer o seu gesto profético, né? O versículo 13 diz o seguinte: Jesus estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. O versículo 13 mostra que Jesus entra no templo e encontra ocupado por pessoas fazendo comércio. O versículo 14, né? Encontrou no templo negociantes de bois, ovelhas, pombas e mesas de trocadores. Existia um grande setor do templo que foi usado como mercado. Dentro da própria estrutura, existia esse setor. Então ali era destinado ao armazenamento dos animais, das moedas e todos os insumos religiosos que eram vendidos para o templo, para os sacrifícios no templo. Sendo assim, a estrutura do templo se tornou uma estrutura comercial, infelizmente. Vocês imaginem um ambiente religioso, onde as pessoas deveriam ir para se encontrar com Deus, para falar com Deus, se tornar um ambiente em que ela não era benquista se ela não tivesse dinheiro. E tudo isso por quê? Porque essas taxas, esses câmbios, esses negócios que eram feitos, estavam fazendo a manutenção da vida religiosa de uma sociedade formada de sacerdotes, levitas, sumos sacerdotes, que paulatinamente, durante esses 60 e tantos anos do templo, se tornaram ricos.
e a base do comércio era o templo. Então, a mudança que Jesus imprimiu, o que Jesus fez naquele dia, é uma mudança drástica. Então, fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também ovelhas, bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as suas mesas. Disse aos que vendiam pomba: tirai daqui, não façais da casa de meu pai casa de negociante. Objetivamente, isso soou pelo tempo todo, como um desafio à estrutura religiosa. E aí tem uma peculiaridade. Ele vai no coração da classe econômica estabelecida. Então, os sumos sacerdotes, os judeus, vieram ao encontro de Jesus e disseram: que sinal tu nos apresentas para proceder deste modo? E Jesus, né, que quer dizer, a pergunta deles a Jesus não era que autoridade você tem para fazer isso? Né? Porque existe o status quo, o sacerdote falou, está falado, o levita falou, está falado, o templo se manifestou, o sumo sacerdote se manifestou, está falado. E Jesus responde: destruí vós este templo e eu o ressuscitarei em 3 dias. Essa foi a resposta para a questão do sinal. O sinal é esse. Perguntaram a ele: que sinal nos mostra? E ele deu o sinal: destruí este templo e eu o ressuscitarei em 3 dias. E aí nós temos um mal entendido, porque no versículo seguinte, os judeus replicam: 46 anos foi edificado esse templo, e tu has de levantá-lo. Ele não falou levantá-lo. Ele falou em ressuscitá-lo em 3 dias. E ele não está falando do templo de pedras. Na época de Jesus, ainda o templo, na verdade, nem estava concluído. Né? Como eu disse, ele foi acabado só lá pelo ano 9 depois de Cristo. No ano 64 depois de Cristo. Então, existe um mal entendido aqui. A resposta que os judeus deram é um misto de rancor e desdém. Os judeus replicaram: 46 anos foi edificado e tu has de levantá-lo em 3 dias. E aí é a primeira vez que o narrador, ou seja, o evangelista, olha para o texto e ajuda o leitor a entender algo mais. E aí ele diz: mas falava ele do templo do seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Esse talvez seja o versículo mais importante para entender o Evangelho de São João. Por quê? Porque o evangelista está fazendo uma confissão. Naquela época em que isso aconteceu, naquele dia em que ele entrou no templo, fez o chicote e cordas, botou os animais para fora, os cambistas para fora, derrubou as mesas, mandou que levasse as pombas dali, os discípulos, os homens, não tinham entendido nada. É somente mediante a luz da Páscoa, a luz do Espírito Santo, a luz de Pentecostes, e lembrando-se de tudo aquilo que tinha sido dito, que eles foram passando frase por frase, e percebendo que ele não falava do templo de pedras, um templo que ainda estava uma construção inacabada, mas ele falava do seu corpo. E aí no versículo 22 está a confissão. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos, entre eles João, lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, o apóstolo, ele diz que o crer no que ele fez e que aquilo estava certo só veio muito tempo depois. No final da história do casamento de Caná, foi dito que eles acreditaram. Desde o episódio, novamente, nós temos aqui que existe o crer pré-Páscoa e o crer pós-Páscoa. Eles acreditam em Jesus, no que ele está fazendo, na sua convicção de que ele é mestre. Mas depois que a Páscoa acontece, eles creem em algo muito, muito, muito superior. Então, João reflete sobre a cena do templo e torna isso o sinal da substituição do templo. Por que substituição?
Ele não é o templo de alvenaria que traz os homens para a comunhão de Deus. O templo que Jesus está falando, que o Evangelho está citando agora, que será ressuscitado, é o corpo de Jesus. Mas que templo é esse? Por definição, poderíamos dizer que o templo é o lugar da moradia de Deus, onde Deus habita. O local onde os homens foram para encontrar-se com Deus. Então, a frase de Jesus, temos essa revelação. Deus habita no corpo de Jesus, ou seja, na sua realidade física, em sua realidade humana. Ele diz que Deus pode ser experimentado no corpo de Jesus, em seu ser de homem, verdadeiramente homem, incontestável, conhecedor, conhecido e reconhecido. É nesse homem, Jesus, que habita a plenitude da divindade. Deus não habita na construção de pedra. Deus habita em Jesus. E os homens não dependem mais da estrutura material para se encontrar com Deus. É aí que está o grande motivo da rebelião daqueles homens. Para se encontrar com Deus, eles devem entrar em Jesus. É a imagem da Páscoa, lembrando os 3 dias que Jesus promete ressuscitar no templo. Entrar. O tempo que ele entra. A imagem da Páscoa lembra um pacto, lembra um dom da vida, o dom da libertação, da redenção, da salvação. E novamente o chamado à morte de Jesus é para a ressurreição. E esse é o tema central do Evangelho de São João. Já vimos a substituição do pacto, a substituição do templo, né? E nos encaminhamos agora para a substituição da lei. Mas ainda no capítulo 2, nós temos alguns versículos, 3 versículos especificamente, que podemos dizer que assim são o arremate final do capítulo 2, que fala dessa substituição do pacto e agora do templo. Então temos aqui esses 3 versículos que vão dizer algo muito interessante. Versículo 23. Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, à vista dos milagres que fazia. Versículo 24. Mas Jesus mesmo não confiava neles, porque conhecia a todos. Versículo 25. Ele não necessitava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então é o arremate final que vai preparar para o outro, para um encontro com a humanidade, com o homem e os seus motivos para a lei, os motivos da lei, que é o que nós vamos ver no encontro que ele vai ter com os mestres da lei, né? No capítulo 3. A afirmação que nós temos aqui, ela é realista, mas é severa. E ela fecha um ciclo que nos prepara para esse encontro com os judeus, com Nicodemos de maneira especial. É um homem que crê e quer crer, mas tem os entraves da lei. A função desses 3 versículos são só uma transição que nos conduz a um capítulo. É uma ferramenta que nos dizendo, esse tema está finalizado. Primeiro tema, que nós vimos lá, capítulo 1, apresentação de quem é Jesus. O convite, o encontro, o crer. Depois, as bodas de Caná, que é a substituição do pacto, que não se firma mais através da reprodução, né? Mas através da obediência, com liberdade, com tranquilidade, com coragem e determinação. E agora nós estamos diante da substituição do templo. Quando Jesus bota para correr os animais, eu vou continuar essa reflexão logo a mais aqui, mostrando, esmiuçando esses pontinhos, é muito aterrador. Porque uma coisa é dizer que não é para se fazer aquilo. Outra coisa é colocar eles todos para correr, todos para fora. Por quê? Porque aquilo não tem sentido. Ele está dizendo que o culto ao templo não tem sentido. Quais são as questões propostas pela teologia de João aqui? Como é que podemos encontrar Deus e chegar até Ele? Como podemos perceber a proposta de Deus e descobrir os seus caminhos?
Esse capítulo responde essas perguntas. É olhando para Jesus. Nas palavras e nos gestos de Jesus, Deus revela-se aos homens e manifesta o seu amor. Oferece vida plena. Eu vim para que todos tenham vida e todos tenham em abundância. Jesus se faz companheiro da caminhada dos homens. Ele vai e vem a Jerusalém. A cada vez que ele vai, Jerusalém se torna nova até a renovação completa em Pentecostes. Ele aponta o caminho da salvação. Primeiro capítulo, vinde e vede. Vinde e vede, faz a experiência. Nos tempos, hoje nós estamos vivendo tempos cheios de paradigmas. E entre tantos paradigmas, nós temos paradigmas de fé também. É nesse momento que o Evangelho de São João, este capítulo, é muito importante para a nossa vida. Somos convidados a olhar para Jesus e descobrir as suas indicações, o seu anúncio, o seu evangelho. O que Jesus tem de novo para o nosso tempo hoje. A entrada de Jesus no Templo de Jerusalém trouxe uma mudança total para o status quo da época. É uma proposta de vida nova. E essa proposta de vida nova é que Deus tem para nos apresentar. O pensamento é que temos que mudar a nossa maneira de se relacionar com Deus. Por quê? Porque os cristãos são aqueles que aderiram a Cristo, que aceitaram se integrar à sua comunidade, que comem a sua carne, bebem seu sangue, que se identificam com Ele. Ou como diz Santo Agostinho, falando da Eucaristia, né? Contemple o que sois, receba o que és. Então, os membros do corpo de Cristo, os cristãos, são pedras vivas desse novo templo onde Deus se manifesta ao mundo. Ele vem ao encontro dos homens hoje. Ele veio ao encontro dos homens há 2000 anos. Mas em cada cristão, em cada ato verdadeiramente cristão de Cristo, se renova isso. Essa realidade supõe naturalmente, para os crentes, uma grande responsabilidade. Os homens do nosso tempo têm que ver no rosto dos cristãos o rosto bondoso e eterno de Deus. Tem que experimentar nos nossos gestos de partilha, de solidariedade, de serviço, de perdão, a vida nova de Deus. Senão nós estamos lá no templo, comprando fichinhas para cometer erros. Tem que encontrar na preocupação dos cristãos com a justiça, com a paz, o anúncio desse mundo novo que Deus quer oferecer a todos os homens. Talvez o fato de Deus parecer ausente da vida, das preocupações, dos valores dos homens do nosso tempo, tenha a ver com o fato de que os discípulos de Jesus se demitem de sua missão, de sua responsabilidade. Ou seja, nós damos as costas para a nossa missão quanto cristãos. São João, ele propõe no capítulo 2 que creiamos por nós mesmos, pelo testemunho pessoal, um sinal de Deus para toda a humanidade que caminha ao nosso lado. Nós não estamos aqui para repetir teologia, nós não estamos aqui para repetir dogma nem códice. Não, nós estamos aqui para dar um testemunho de vida nova, de transformação. E aqui fica a pergunta fina a ser respondida no evangelho que nós estudamos hoje aqui. A vida das nossas comunidades dá testemunho da vida em Deus? Ou é um sacrifício, um rito esvaziado, como era o rito do Templo de Jerusalém no tempo de Jesus? Será que nós não temos que colocar tudo para fora? A igreja, essa casa de Deus, eclésia, onde quer que o homem ou qualquer mulher possa se encontrar a proposta de libertação e de salvação que Deus oferece. É isso que nós temos para oferecer? Aqueles que vêm, que não conhecem, que querem o Cristo? Ou é um templo de Jerusalém? Escutem bem o que eu vou dizer agora. É um templo de Jerusalém onde trocamos moedas e sacrificamos os outros para nos purificar? Porque era o que eles faziam. O boi, o cabrito, a ovelha, as pombas eram sacrificados para purificar os homens. Mas muitas vezes esse sacrifício, essa moeda,
era a expressão do sacrifício de muitos outros homens. O que vivemos nas nossas comunidades é um verdadeiro culto a Deus? É o verdadeiro culto que Deus espera? Bom, fica claro que não são os ritos solenes e pomposos, vazios e estéreis que manifestam a comunhão com Cristo. Isso está lá 2000 anos, o templo que não deixa mentir. O que Jesus fez? Colocou todos para fora. O zelo por sua casa me consome. É o culto que Deus aprecia, que nós estamos celebrando hoje. Uma vida vivida na escuta das suas propostas. Fazei o que ele vos disser. Primeira parte do capítulo 2. Traduzido em gestos concretos de doação, de entrega de serviço simples, humilde aos irmãos. Não é fazer com que os outros se sacrificem por nós, mas aqueles discípulos do primeiro capítulo, da primeira parte do capítulo, eles carregaram a sol, a pino, água de verdade, e encheram os vasos até a boca. Ou seja, a minha parte foi feita com excelência. O que eu posso fazer, o que eu pude fazer, eu fiz no máximo possível. O evangelho que nós estamos estudando hoje, focamos o nosso olhar sobre ele, o evangelho combate com chicote, um pensamento de uma subserviência tácita, como a dos bois e dos carneiros, que Jesus também salvou, porque pensem, ele colocou aqueles bois para correr, ou seja, naquele dia eles não seriam sacrificados. Eles que iam para o abate silenciosamente, sem questionar, sem saber se esse era o fim derivado para eles, e sem pensar quem é que estava lucrando com o sacrifício deles. A essa altura da aula você já deve estar pensando, né? Como que é atual isso? Sim. Isso é muito atual. Isso aconteceu há 2000 anos. Estamos fazendo uma reflexão que foi feita por um homem à luz do Evangelho, à luz do Espírito Santo, à luz da Páscoa. E a pergunta é: somos capazes de sair do nosso comodismo, da nossa autossuficiência, das nossas certezas, dogmas, para ir ao encontro daquele que de fato sofre, está marginalizado, está estrangeiro, está doente, está pobre? Por que eu falei está e não é? Porque é isso mesmo, Jesus disse: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Ou seja, porque ela não é e nunca foi uma casa de comércio, mas está sendo usada como casa de comércio. E aí o Evangelho, nesse estudo, ele vai nos cutucar. Estamos dando uma resposta litúrgica adequada ao amor e à generosidade que Deus tem para conosco? O que muda em nós depois que nós saímos das celebrações? Se não me engano, esse texto que eu acabei de ler, que nós estudamos, fica no terceiro domingo da Quaresma. Podem procurar, vocês vão encontrar lá. É um texto de mudança de paradigma mesmo. Estamos dando uma resposta litúrgica adequada ao amor, a essa generosidade que Deus tem conosco? O gesto profético de Jesus. Os líderes judaicos responderam com incompreensão e arrogância. Consideraram-se donos do templo. Eles nem perceberam que Jesus não estava falando do templo, estava falando dele. Às vezes a gente fala com as pessoas e elas acham que nós estamos discutindo com ela outras coisas. Nós estamos discutindo com ela um punhado de lei boba. Não, nós estamos indo no foco. Quem é que vai sofrer com isso? Muitas vezes as pessoas estão instaladas na sua certeza, no seu interesse, nos seus segredos, nos seus negócios, nos seus preconceitos. E nem sequer admitem que a denúncia de Jesus feita há 2000 anos está correta. Quem de vocês nunca se colocou no lugar dos cordeiros que eram sacrificados no templo? E que naquele dia foram libertados por Jesus, nunca irá entender o verdadeiro significado da cruz e o desejo de Deus. O tema que nós estudamos hoje, gente boa, é um convite novo, dito há mais de 2000 anos, mas tem que ser tomado nas mãos,
fletido, porque ele é revolucionário, sim. Ele traz uma mudança de atitude, não nos outros, em mim. E mais uma vez nos questiona, como questionou, a mudar a vida dos nossos irmãos, das pessoas que estão na nossa vizinhança, do nosso vizinho de cima e de baixo, de mudar o nosso país, de mudar a nossa fé. Quando nos escondemos atrás dessas certezas absolutas de atitudes intransigentes, né? Mas que no fundo refletem o egoísmo, o interesse de defender ideias falsas e vazias, velhas, como aquelas que estavam por detrás dos sacrifícios do templo. Matar um carneiro, matar um boi, matar uma pombinha, para purificar a vida de alguém, isso é vazio. Deus não quer isso. Deus não quer a morte de ninguém, mas que vivam. Ele quer a misericórdia, o perdão, a obediência. Tenha certeza, estamos fechando muitas vezes o coração aos desafios da novidade. Deus que quer vida, aquilo que ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Isso faz mais de 2000 anos. E o que quer dizer isso? Na verdade, isso é, simbolicamente, um chicote que continua estalando para acordar, para salvar da morte aquelas pessoas que muitas vezes nem sabem por que estão vivendo ou por que estão morrendo. E somos nós cristãos que temos que abrir os olhos para isso. Todos os que ainda acham que o templo de pedras e o sangue dos outros irão nos purificar, irão nos salvar, mesmo que para justificar isso a gente use muitas vezes a lei e as brechas da lei, para justificar a nossa falta de fé, de esperança e de amor em Jesus. E pela humanidade também, por quem ele deu a vida, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que esse capítulo de João quer mudar. Primeiro, a nossa relação com o pacto. O que Deus quer de nós? Obediência. Obediência ao seu amor. E o que a gente tem que mudar enquanto sociedade? Nós temos que colocar Jesus como ponto de encontro. Ninguém pode morrer para salvar a gente. Isso já foi feito há 2000 anos por um homem chamado Jesus Cristo. Ele fez isso por amor, no mais profundo amor de Deus. Então, é esse o momento de transformação. Essa é, em suma, a reflexão que o Evangelho de São João, no seu capítulo 2, tem para nós. É a substituição do templo. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado pela sua participação, atenção, não deixe de se inscrever no canal, de dar o seu joinha, fazer o seu comentário, partilhar aí pra gente expandir o canal e acima de tudo, aqui embaixo tem tudo o que eu disse e o que eu refleti e a bibliografia de onde eu tirei. Fiquem com Deus e que o Senhor esteja sempre conosco.